seja bem-vindo ao nosso programa Santiago Entrevista. Estamos de volta com você com mais uma entrevista super especial aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, TV a cabo aqui de Sete Lagoas. Cumprimento você também que nos assiste pelo YouTube, né? Muita gente nos assistindo no YouTube, na rede social. Temos nosso aplicativo, né? TV Sete Lagoas, é só baixar e assistir em qualquer lugar que tem internet. E também o nosso site. Estamos sempre online, sempre à disposição de todos aí, levando muita informação. Mais uma entrevista que a gente vai falar aqui dos acontecimentos políticos da nossa região, da nossa cidade, os preparativos aí para a eleição de 2024, e tem notícia boa, viu, gente? Olha, uma entrevista especial para você, mas antes eu quero lembrar do nosso patrocinador, 5Bits. 5Bits está conosco há mais de 10 anos. Se você tem o seu site, e-commerce, rede social e precisa dar uma turbinada ou precisa de fazer um novo, acesse aí o www.5bits.com.br e converse com o pessoal, porque realmente é um serviço de excelência. Tem que trabalhar com gente boa, né? Não é à toa que a gente está junto aí há mais de 10 anos. Um abraço para toda a equipe da 5Bits. E hoje eu estou recebendo aqui de volta, aqui no nosso estúdio da TV Sete Lagoas, nosso grande amigo Ramsés, ele que já foi candidato a deputado, candidato a prefeito, está de volta aqui como pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Santiago. É uma honra muito grande, uma alegria muito grande a gente poder contribuir de alguma maneira, aprender. É mais do que uma entrevista, um bate-papo antes de ser uma entrevista. E estamos abertos aí, que bom que tem tantas redes sociais, além da TV, para chegarmos em mais pessoas. É um prazer e uma satisfação e uma honra mesmo, porque a gente sabe do alcance da TV Sete Lagoas, e as entrevistas aí eu já fiz já fui entrevistado 2 vezes por sua pessoa, e sempre gostei muito, sempre muito inteligente, com perguntas muito interessantes e muito democrático também, abre espaço para todos que estão aí no cenário político e também em várias outras áreas. Já vi muita coisa da área cultural aqui com você, acompanho aí nas redes sociais, e a gente vê que tem uma diversidade muito grande, pessoas de várias áreas e com correntes filosóficas, pensamentos bem variados. Isso é muito interessante, é uma riqueza e é um serviço para a coletividade, para a comunidade. Sim. Levar o conhecimento, levar as informações e também colocar um pouco de crítica, né? E dando também oportunidade para os diferentes pensamentos. Isso é muito interessante, eu parabenizo sua pessoa, Santiago, e a TV Sete Lagoas aí. Obrigado. Na verdade, muita gente fala, gerador de opinião, né? Na verdade, a gente não gera praticamente opinião. A gente leva uma informação, né, com às vezes alguns questionamentos, né, e principalmente detalhamento, né, dos assuntos, e de forma que a pessoa que está nos assistindo, né, de alguma forma, ela possa sim formar uma opinião, né? Porque a gente aqui sempre sabe que o ano político é um ano muito sério, é um ano muito importante para toda a coletividade, porque por mais que as pessoas não gostem, né, de participar da política ou não aceitem certas questões, mas a política passa, né, primeiro, né, do que várias coisas. Então, assim, tudo que a gente vive, geralmente, primeiro teve uma decisão, né? Teve uma votação, teve um grupo que escolheu uma coisa ou outra, que aprovou ou deixou de aprovar, né? Mas aí, assim, a política, ela tem que ser considerada importante. E para você votar, você precisa de ter esclarecimento, né? E eu até faço uma observação aqui sobre a questão da importância do verdadeiro conhecimento, Ramsés, porque a gente tem tido nos últimos tempos, né, muita desinformação, né? Eu até cheguei já a conversar com algumas pessoas e hoje eu identifico assim, de uma forma muito clara, né, uma desinformação avassaladora, né? A gente, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente estudou que a mídia, né, ela chegava nas pessoas de alguma forma, né? Naquela época lá,
eles desenhavam os panfletos, né? E vinha de aviãozinho, né? Um aviãozinho teco-teco, jogava aquilo ali, as pessoas pegavam a informação e passavam, né? Virava aquela rede, né? Rádio peão, né? E a informação chegava nas pessoas. Então, de um jeito ou de outro, sempre os grupos que controlavam levavam a informação. Só que agora é muito rápido, né? Agora você tem a internet com alguns grupos gerando informações para chegar a um grupo de pessoas da forma que eles querem, né? E manipular as pessoas, né? A gente sabe hoje que, dependendo do assunto que você vai conversar com certas pessoas, você fala assim, 2, 3 minutos de conversa, já sabe, esse aqui é do grupo X, esse aqui é do grupo Y. Por quê? Porque a fala é a mesma, né? Então você fala assim, pô, esse cara está sendo manipulado e não percebe, né? E aí, se você questionar com ele, aí ele vira uma fera com você, né? Então, acho que a informação era muito importante nesse sentido. E queria que você falasse sobre isso também, como é que você vê isso. Eu vejo que você sempre foi atuante, né, na rede social com né, as suas críticas também a várias coisas. Sim. Bom, e tudo nós podemos observar que a base está em uma educação que já há décadas não é uma educação de qualidade. Nós, infelizmente, vivemos num país em que tiraram a autoridade do professor, tiraram a autoridade dos pais e a própria família está muito desestruturada. Então, nós precisamos incentivar o professor, valorizar o professor, com cursos contínuos, com a devida remuneração, e não só o professor, mas todos os profissionais do ensino, inclusive com equipe de várias ciências na escola, e que tenhamos uma educação para a vida, e uma educação de valores também. A escola precisa ser um complemento dessa educação que muitas vezes falta em casa, ou que é precária em casa. Mas, Santiago, a questão da manipulação que você disse, infelizmente essa manipulação acontece porque as pessoas, elas estão no mundo superficial da rede social. Hoje nós estamos vendo aí quantos e quantos congressistas que foram eleitos basicamente por causa da rede social. A rede social é uma ferramenta muito importante e hoje é uma das melhores ferramentas, se não a melhor, porém, ela é muito usada tanto com a fake news, com a mentira, e também usada com a superficialidade. Então, nós precisamos de aprofundar mais o debate. Nós não podemos votar num candidato, essa é a minha opinião, votar num candidato só porque ele é conhecido de rede social ou da televisão, um artista. Ele pode até também ser um artista e ser uma pessoa que tenha muito conhecimento, pode ser uma pessoa muito sábia, pode ser que sim. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, nós estamos observando aí pessoas de rede social que têm até milhões de seguidores, isso eu estou falando a nível de Brasil, não estou falando de Sete Lagoas. Aqui também tem pessoas com milhares de seguidores e que, se a gente for dialogar com a pessoa, for fazer um debate com a pessoa, você percebe que a pessoa não tem argumento, que a pessoa não tem base, não tem conhecimento. Então, é algo superficial, algo que as pessoas olham ali, poucos segundos, que as pessoas estão vivendo no mundo da pressa, e a maioria de nós não tem tempo para nada mesmo. Então, é coisa muito ali superficial. E acaba votando numa pessoa sem conhecê-la. Conhece só por um vídeo, pelo nome. Então, a gente tem que procurar conhecer mais os candidatos. Nós estamos no ano eleitoral, como você bem salientou no início aí, e a gente tem que procurar conhecer mais da vida da pessoa, da formação da pessoa, do passado da pessoa. Isso é fundamental. E aquela pessoa também que fala que político não presta, que a política não presta, essa pessoa, na verdade, está nivelando todos os políticos. Ela não está diferenciando. Então, na verdade, ela está fazendo, sem querer, ela está contribuindo com o mal político. Por quê? Se ela fala que todos são ruins,
Quem é ruim, ela está sendo justa com esses que são ruins. Mas com os que são bons, ela está sendo injusta. Então, nós temos que separar o joio do trigo e procurar conhecer as pessoas, conhecer os partidos, conhecer os grupos, saber o que está por trás. Por exemplo, um problema nosso, um problema da nossa democracia, é a questão do poder econômico, que é claro, tem uma importância grande, mas não pode ser o fator primordial de uma campanha. E muitas vezes acaba sendo. A gente percebe que alguns candidatos passam a ter muito mais chances do que outros por causa do desequilíbrio financeiro. Então, tem essa questão do econômico que pesa demais. Então, muitas vezes, aquele candidato é só marketing. Então, a importância do debate e das pessoas procurarem conhecer a história do candidato. Isso aí. Isso é só com o tempo. Falando nisso, a informação que a gente tem, né, que você se filiou ao PT e seria, no caso, o pré-candidato do PT a prefeito em Sete Lagoas. Eu queria que você fizesse um resumo para a gente, a sua história, né, da onde que você vem, quais os partidos que você passaram, qual foi a sua trajetória política, até chegar nesse momento de ser o pré-candidato, né, de um partido que hoje está, né, como o partido principal, né, que comanda o Brasil. Certo. Bom, eu tenho muito pouco tempo de política partidária. Nunca tive cargo político. Nunca tive cargo eletivo, já disputei aí 3 eleições, na verdade 4, porque teve aquela extemporânea de 2019 aqui em Sete Lagoas, mas aquela nós não passamos pelas urnas, mas eu passei aí 3 vezes pelas urnas, e muita gente, Santiago... Você veio como candidato Eu fui candidato a deputado federal, estadual e prefeito, só isso. Então muita gente pensa até que eu seria uma pessoa mais velha, ou que eu, assim, pessoas ligadas a adversários, às vezes, até nas redes sociais, falam assim, esse aí é ruim de voto, esse aí tá candidatando de novo, não ganha não ganha nunca. Essas chacotas de rede social, essas provocações de rede social, que eu levo até pro lado aí do cômico. Porque, na verdade, a gente sabe que a intenção é nos atacar. Mas eu comecei na política praticamente ontem. Eu tenho, vamos dizer assim, 6 anos que eu estou aí sendo, vamos dizer assim, candidato. Ou seja, eu fui candidato 3 vezes. Porque aquela de 2019 a gente pode até desconsiderar. Mas, enfim, foram boas experiências. Perdi. Mas tive, pelas circunstâncias, a meu ver, uma boa votação. Eu vejo que aqui em Sete Lagoas, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, graças a Deus eu tenho uma aceitação muito boa. Mas por que você não ganhou dessas 3 que você passou pelas urnas? Eu dou um exemplo. A campanha do ano passado, eu fui candidato a deputado estadual. Podemos pesquisar. Nós vamos ver até o custo do voto. Podem fazer o cálculo. O custo do meu voto, o que eu gastei de dinheiro para conquistar cada voto, que essa é a conta que tem que ser feita. Né? O dinheiro, da propaganda... Muita gente não entende, né, gente? Mas realmente existe o custo do voto, né? Porque você gasta com gasolina, gasta com panfleto, gasta com mídia, gasta com pessoas trabalhando, e aí o seu voto tem um custo, né? E aí eu diria que o custo do meu voto, ou seja, para eu conquistar um voto, eu gastei menos do que muitos que são deputados eleitos. Então, até respondendo para pessoas que às vezes me provocam na rede social... Se você tivesse o dinheiro que o outro, era diferente. Não foi falta de argumento político. Quanto custou o seu voto? Você fez a conta? Sim, eu tive, por exemplo, na última eleição eu tive 3.100 e poucos votos. Eu agora não lembro exatamente, mas eu gastei aí na faixa de 90, vamos colocar 90 mil reais, 3 mil votos, dá o quê?
dá R$3. R$3. Né? Muito pouco. Muito pouco. Na verdade, teve também uma ajuda do partido lá, tem que ser colocada também, mas não passa aí, não passa de R$6 o voto. Estou falando isso aqui não para me gabar, mas só como uma resposta para aquelas pessoas que muitas vezes falam assim: candidato forte é o Beltrano, que na última eleição teve 25 mil votos aqui em Sete Lagoas. Será? Ele teve 25 mil votos, mas investiram 1 milhão na campanha dele. Um exemplo que eu estou dando. Isso não é só aqui em Sete Lagoas, isso é a nível de Brasil. A candidatura de prefeito sua, você teve quantos votos da última? A de prefeito, eu tive 4.561 votos. Também com... E aí, investimento de eu não lembro bem dos números nesse momento, Santiago, mas investimento na faixa de R$120 mil. Então, 120 mil para ter 4.500 votos, vamos pôr 4 mil votos. Também está na faixa aí de quê? De 30, né? Nesse caso, 30. Tem que fazer as contas. Às vezes, pensando muita coisa ao mesmo tempo. 120 é uma matemática, né? Eu acho que cada um vê a política 4.500, vamos dividir. Cada um vê a política de um jeito, né? Às vezes, na verdade, tem gente que acha que é diferente, né? Que é popularidade. Aqui deu R$26. Alguns anos atrás, o meu cálculo era em torno de R$35, R$40, né? No seu caso aí foi esse valor. Mas assim, eu acho que não é só o dinheiro, não, né? Eu acho que tem muito fatores, tem muito do trabalho que a pessoa faz, né? O trabalho social, o conhecimento que a pessoa tem, o grupo, né? O grupo político. A gente tem hoje, por exemplo, em Sete Lagoas, o exemplo de formação de um grupo político, né? Muito forte, que é o grupo do prefeito. Então, assim, enquanto estão juntos, né? Acaba que um ajuda o outro ajuda o outro e a coisa acaba fluindo. Se você tem uma carreira que o pessoal chama de carreira solo, é diferente, Sim. Você e mais alguns ali, então, quer dizer, menos gente trabalhando pedindo voto, né? E essas contas aí, Santiago, só corrigindo aqui, a questão eu até fiz aqui na calculadora, até não sou ruim de matemática não, mas tem hora que a gente erra, né? Até porque os números eu não gravei bem, mas também é na faixa de R$30. O custo do voto, para minha candidatura. Mas é como você falou, isso é só um dos fatores. Mas as pessoas em geral não pensam em nada disso. O que acontece dentro dos partidos, a grande maioria da população não tem nem noção de como que funciona esse jogo. O que está acontecendo aqui em Sete Lagoas? Por exemplo, o prefeito, ele deu entrevista aí falando que vai fazer na faixa de 15 vereadores. Não sei bem como foi a declaração dele, mas uns 7 dias mesmo, me parece que ele falou de 13 a 15, algo nesse sentido. Mas, enfim, nós vamos para 19 vereadores. Uma liderança, mesmo sendo o prefeito, que está com a máquina na mão, ele falar que vai eleger 15 é meio difícil, apesar que ele está com a máquina na mão. Mas eu acredito que não vai fazer. Não vai fazer. Agora, existem vários fatores aí. Só que o problema maior não é nem se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Na verdade, isso já nos leva a um outro problema, que é o legislativo refém do executivo. Hoje, o prefeito atual, ele tem aí na Câmara dos 17, me parece que ele tem 13. Ali 12, 13 que são da base dele. Isso é um problema grande, mas que não acontece só aqui em Sete Lagoas, isso também acontece em várias partes. Mas, na verdade, o que o Duílio falou, ele pode até, talvez, não ter pensado, mas pensando por outro lado, isso é um alerta, um sinal vermelho para Sete Lagoas. Porque o que eles estão tentando, é lógico, o grupo, porque o Duílio mesmo eu acho que nem vai ser candidato. Porque ele já está no segundo mandato dele, apesar que no primeiro ele foi eleito como vice-prefeito. Ele esteve aqui e afirmou que ele afirma que é. Que é pré-candidato. Ele afirma que é, mas vamos ver lá na frente. Provavelmente ele pode até tentar colocar a candidatura dele no sistema, lá da Justiça Eleitoral, e provavelmente vai ser impugnado. Sua leitura que você faz, seu conhecimento jurídico, ele leva a acreditar que ele não é candidato? Não será candidato? Eu sou advogado há 21 anos, mas não sou da área do eleitoral.
Mas o que eu já ouvi aí, juristas falando, professores do direito eleitoral e também a jurisprudência nossa, até onde eu tive conhecimento, mas recentemente eu não pesquisei não, vou ser sincero. Mas o que eu já li e ouvi de pessoas especialistas no direito eleitoral colocam o Duílio fora da eleição desse ano. Por quê? Ele teve meio mandato, um ano e meio, mas é considerado um mandato, aquele primeiro dele. Que ele era o vice do Leone, foi cassado e reverteu no TSE, voltou. Ele ficou ali prefeito um ano e meio, 2 anos, não sei o período certo, mas ele foi prefeito. Então agora ele está no segundo mandato dele. Ele foi prefeito aí naquela época, daquela bagunça toda, de 2019 até 2020. Então o mandato de 2016, na verdade 17, na eleição 16, 17, 18, 19, 20, o período de 17 a 20 ele foi prefeito. E o período agora de 20 a 24, ele é o prefeito. Então, ele não pode passar para um terceiro mandato. Bom, resumindo aqui, é só uma visão minha misturando um pouco do direito com a política. Acho que o Duílio, me desculpe a palavra, mas está enganando o grupo dele. Está enganando e está tentando arrastar isso aí, empurrar com a barriga, como diz o povo, e deixar a bomba mais para frente. Porque enquanto isso ele administra mais tranquilamente o grupo dele. Porque se escolher um agora, se colocar em pauta agora quem é esse candidato do grupo, pode dar briga e enfraquecer o grupo. O que vai acabar acontecendo daqui a pouco. Mas mais para frente é um problema menos ruim para ele. Porque por enquanto ele está administrando a cidade com a base de apoio dele da Câmara, inclusive muito desses possíveis candidatos do grupo do Duílio é da Câmara, é vereador. Então, se hoje escolhe fulano, desagrada o cicrano, o beltrano. Então, para evitar para evitar que se desagrade essas pessoas, esses outros vereadores, é a leitura que eu faço. Então, ele vai deixando isso mais para frente. É uma visão, né, gente? Só uma visão. Aqui é o seguinte, todo mundo tem direito de falar o que ele pensa em sentido, né, das eleições aí, com relação à situação de quem será ou não candidato aí. Eu sempre afirmo, né, o Duílio esteve aqui também, né, foi entrevistado e explicou que ele vai lutar até o final pela sua candidatura e caso ele não possa ser candidato, ele tem alguém do grupo que ele vai indicar para que seja candidato da situação, né? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador a relação de partidos sua. Você filiou a primeira vez em qual? Até chegar no PT, você passou por quais partidos? Certo. Bom, Santiago, eu basicamente partidos mais aí de esquerda, centro-esquerda. Basicamente o PSB. Primeiro foi o PSB? Primeiro foi o PSB. Mas isso ainda muito... Não, mas eu falo assim, quais anos. Os partidos que você foi filiado? Sim, não, eu fui filiado em outros partidos, como o PROS na última eleição. Mas começando aí na linha do tempo, o primeiro partido do qual eu me filiei lá com 19 anos, me parece, 20 anos, foi o PSB. É o partido que eu fiquei até mais tempo, inclusive, o PSB e o PT, que eu também já fui do PT por volta de 2011, 2013 e voltei agora ao PT. O bom filho a casa retorna. O bom filho a casa torna. O PT é uma honra muito grande estar no PT. Muitas pessoas criticam o PT, mas na verdade, Santiago, eu tenho uma outra visão também, que alguns partidos, como o PT, são odiados, mas também muito amados. São odiados por defenderem as classes menos favorecidas, por defender o mais pobre. Então, esses partidos acabam, como a elite manipula muito mais, controla muito mais, nem se compara, porque o dinheiro e o poder estão muito ligados, infelizmente. E muitas vezes com a própria mídia. A própria mídia é muito influenciada pelo dinheiro.
Então, isso a nível nacional, não é só Sete Lagoas, não. Sete Lagoas a gente percebe aqui que tem muitas pessoas aí da mídia que são descaradas, que manipulam assim, que às vezes fica até feio, que nem despista. Que a matéria é paga, como se diz, pagando bem que mal tem, né? Uhum. Então, muitas vezes é isso, que a gente Então, vê vamos veículos de comunicação que são manipulados. Sim. Mas vamos voltar na linha do PSD. PSB, depois... Eu me filiei também no PSDC uma vez, fiquei pouco tempo no PSDC, depois virou DC, né? E depois voltei ao PSB, e depois PT, depois PMN aqui em Sete Lagoas. PMN. Quando eu me candidatei pela primeira vez, inclusive, foi pelo PMN. Lembro. Que é um partido aí de centro-esquerda, um partido aí pequeno, mas é um bom partido, considero um bom mas partido. foi o partido que o Duílio se elegeu como deputado, né? E hoje quem está comandando lá basicamente é o Marcelo. Né? O grande problema de partidos pequenos é que muitas vezes eles são mais, vamos dizer assim, seguem ainda mais aquela tendência que eu disse do legislativo ficar refém do executivo. Sim. E muitas vezes também o poderio econômico, alguns candidatos, por questão de poder econômico, acabam às vezes até comprando essas legendas. Uhum. Isso acontece muito com essas legendas pequenas. Não sempre, mas acontece muito. Com as medianas também, às vezes até com as maiores. Acontece. Mas com essas legendas menores, esses partidos menores, acontece mais ainda. Vamos dizer, se são mais baratos. Uhum. É mais fácil de ser comprado. Mas aí do PMN você foi para o PROS para ser candidato? Eu fui candidato no PMN. Em 2018, em 2019, naquela extemporânea, 2018 para federal, 2020 para prefeito e depois, na última eleição de 2022, candidato a deputado estadual pelo PROS. E agora retorna para o PT. E agora retornei ao PT. Uma pergunta que eu quero fazer que não é minha. Não é minha. Eu comentei com uma pessoa que eu iria fazer essa entrevista com você. Ele pediu para me te perguntar, que diz que na rede social, eu nunca vi isso, né? Mas assim, ele disse que você se declarou bolsonarista. Eu falei assim, mas ele era bolsonarista, agora filiou-se ao PT. Teve isso mesmo ou não? Olha, essa pessoa deve ter bebido muito nesse dia, deve ter ingerido uma quantidade de álcool muito grande. Porque, na verdade, eu até já vi umas postagens suas bem radicais na época, né, das eleições. Se tem algo que eu sou e já coloquei explicitamente na rede social, é que eu sou anti-bolsonarista. Anti-bolsonarista, totalmente. Acho que Bolsonaro colocou o Brasil aí 4 anos no atraso e fez uma administração péssima. Já esperava isso dele. Pela mentalidade dele, uma pessoa que eu respeito quem gosta, tudo bem, mas eu jamais pensei em votar em Bolsonaro, jamais votaria em Bolsonaro, até mesmo pelo estilo dele, muito desrespeitoso, exatamente com as pessoas que pensam diferente, com as minorias. É uma pessoa que já chegou a elogiar torturador no próprio impeachment da presidenta Dilma. Então, ele poderia ter votado pelo impeachment, mas ter feito o que ele fez ali para o Brasil, né, aquela declaração de apologia à tortura, elogiando, enaltecendo um torturador, aquilo é o fim do mundo. Não entra na minha cabeça. E também Bolsonaro passou o tempo todo criando polêmica, dando declarações, muitas vezes, como nós vivemos a pandemia, contra a ciência. Então, tem vários aspectos de Bolsonaro aqui que eu poderia criticar e que eu, de 0 a 10, o máximo que eu posso dar para o Bolsonaro é a nota 1 ou 1,5. Não passa disso. Não vou falar que ele só teve erros, não, mas
De 0 a 10, eu sendo benevolente com ele, eu dou uma nota 1,5 aí para ele, 2. Vou dar um 2 para ele, sendo muito benevolente com ele, porque o que ele fez na pandemia foi uma tragédia, na minha opinião. Aquela questão naquela época, né? De colocar medicamentos que não tinham comprovação nenhuma, quando, na verdade, o mais preventivo da época, que ele falava em tratamento precoce, mas antes de tratamento precoce tinha a prevenção. O grande segredo é nem precisar do tratamento precoce, ou seja, está antes, bem antes de um adoecimento para precisar do tal do tratamento precoce, que não tinha base científica nenhuma, e tanto que foi uma tragédia. Ele mesmo não dava sequer o exemplo dele, nem usando máscara. O que ele teria que ter feito é buscado a compra da vacina, e isso também ficou provado na CPI, que ele retardou a compra da vacina, mas principalmente as medidas preventivas. E o uso da máscara. Era a arma principal que a gente tinha na época, antes mesmo das vacinas. Então eu vejo que foi uma tragédia. Me desculpem. Então a sua relação minha relação é zero. Minha relação com o Bolsonaro é fica zero. Claro, então, para quem pediu para eu perguntar. Minha relação com o grupo do Bolsonaro é zero. E fica registrado também, né, que o Ramsés já foi filiado ao PT, saiu e voltou agora, né? Como é que se deu esse namoro aí para você vir e filiar e já logo de cara ser colocado como pré-candidato? Lógico, né, nós temos aí uma convenção, eu acredito que você vai participar, mas geralmente se trabalha um nome. Tem coisas, Santiago, que a gente não consegue nem dar muita explicação. Pode até ter explicações, mas é até difícil. Na verdade, eu não estava querendo, não estava até recentemente, querendo me colocar como pré-candidato, não. Mas, na dúvida, eu me filiei para poder ser candidato caso as coisas mudem. E hoje a tendência é que eu seja candidato pelo PT. Dentro do grupo foi quase unânime, praticamente unânime, a escolha do meu nome. Eu, inclusive, cheguei a falar que deveria ser o Claudinei, porque ele está lá há mais tempo, já foi, tem uma história mais longa com o PT, então eu acho que o nome seria o nome do Claudinei. Mas o grupo entendeu que o melhor nome para esse ano, para esse momento, seria meu nome. Então eu fui colocado como pré-candidato e aceitei ser pré-candidato, mas eu não queria ser pré-candidato. Sabia que eu tinha que me filiar, porque se eu não me filiasse até a data legal, que foi... 6 de maio, né? Dia 5, 4 8 de abril. Ou 6 de Acho abril. que 8 de abril. Eu não me lembro bem. Foi no início desse mês, né? Mês de abril agora. Eu teria que me filiar para que eu tenha o direito aí, pela legislação, futuramente vir a ser candidato. Não é nada certo, mas pelo andar da carruagem eu vejo que provavelmente vou ser candidato. Certo. Duas perguntas aqui, mas primeiro eu vou tratar desse assunto. Quero falar do PT, da estrutura do PT, mas a questão da votação em Sete Lagoas... Mas aí, só completando, Santiago, desculpe, só completando. Fique à vontade. A questão do PT, eu não entrei no PT. Eu vou entrar no PT para ser pré-candidato lá no PT. Não teve nenhuma conversa prévia. Você se filiou, né? Depois o que aconteceu? Eu me filiei e eles me escolheram como pré-candidato. Mas eu não fui para lá para ser pré-candidato a prefeito. Também, se tivesse ido, não teria problema nenhum. Mas é algo que aconteceu muito naturalmente dentro do partido, depois que eu fui na primeira reunião do partido. Então, na primeira reunião, já foi conversado sobre essa questão, que o partido já queria ter escolhido um pré-candidato, e na segunda reunião já foi colocado o meu nome como uma opção de pré-candidato, e aí, praticamente, de modo unânime, eu fui escolhido como pré-candidato do partido, certo, com muita honra, muita satisfação. Lógico. Analisando aí as últimas eleições, né? Sete Lagoas teve uma votação muito marcante, né? Muito grande, né? Ao apoio à direita, né? Especial ao Bolsonaro, quase que 70% aí.
Como é que é a avaliação suas lá no PT com relação a isso e a busca de votos nesse sentido, sabendo que Sete Lagoas tem uma linha, né, muito forte de direita? Olha, primeiramente que independentemente do percentual da população, cada um de nós precisa ter a coragem, deveria ter a coragem, todos nós, de nos colocarmos independente de ser maioria ou minoria. Agora, Sete Lagoas, você disse aí um número de 70%, mas na verdade, na última eleição, em 2022, na verdade, a direita já teve uma queda que no segundo turno, Bolsonaro teve cerca de 60%, me parece que 62. Não, 62, isso, me parece que isso. E o Lula, não, na verdade o Bolsonaro 58 me parece, e o Lula 42. Então, não é mais o que aconteceu em 2018. Sim. Quando o Bolsonaro e o grupo da direita, sim, tinham... Quer dizer que caiu um pouco. Os partidos de direita tinham aqui essa faixa de 70%. Hoje não chega a 60%. Hoje, que eu digo 2022, não chegou a 60%. E em 2024, agora, a tendência é cair muito mais. Porque depois que Bolsonaro saiu do poder, a direita já sofreu vários baques, inclusive judiciais. Muita coisa da direita foi descoberta. Muitos escândalos da direita, muitas pessoas da direita envolvidas em corrupção já foram aí, já sofreram vários baques, já tiveram aí processos, tem processo em andamento, tiveram prisões, inclusive. Outro dia eu estava lendo mesmo, em Santa Catarina tem 18 prefeitos no estado de Santa Catarina, 18 prefeitos que foram presos por corrupção. Todos ligados à direita ou ao centro aí, centro-direita. 18. É muita coisa para Santa Catarina, que é, inclusive, um reduto da direita. Eu acho que o estado no Brasil onde a direita é mais forte. Um dos, pelo menos. Eu acho uma observação importante, porque você está lá dentro, você está fazendo seus estudos, é por isso que eu acho que é interessante a gente conversar com todo mundo, porque cada um vai trazer uma informação diferente, né? E com relação ao PT em si, a organização suas, a gente sempre teve uma característica no PT em Sete Lagoas com grupos, né? Você tinha grupos ali, às vezes era difícil ter um consenso, né? Como é que está o PT hoje? Como é que vocês estão trabalhando isso? Quem que são os líderes do PT? Como é que vocês estão um grupo só? Vocês estão com mais de um grupo? Como é que está lá dentro? Na verdade, o PT tem vários grupos a nível aí estadual e a nível... Não, digo local. Você fala aqui, né? Não, aqui o grupo está bem coeso. Está coeso? Bem coeso. Não é um Porque, de certa grupo, forma, é um grupo novo também, né? É um grupo mais novo, não é um grupo tão grande, mas acredito, um dos pouquíssimos partidos estruturados. É um partido que não é tão grande aqui em Sete Lagoas, mas que está bem coeso e bem estruturado. A gente pode prever que... E que tem, voltando na pergunta anterior, um potencial de voto que, se a gente perceber as possíveis candidaturas hoje, analisando as pré-candidaturas de pessoas ligadas à direita, e a gente olhando a pré-candidatura de alguém de esquerda, porque hoje, como pré-candidato de esquerda, pelo menos até onde eu saiba, é a pré-candidatura. A principal é do PT. Do PT, né? Que sou eu, no caso, aqui, representando esse campo. Justamente isso aí que era a pergunta que eu ia fazer, porque a gente tendo o PT governando o país, né? E essa recuperação do PT no cenário nacional, eu acredito que o PT tem, assim, intenção de fazer prefeitos, né? E ainda mais numa cidade do tamanho de Sete Lagoas. Com certeza. Eu acredito que deve ter lá já uma conversa para um trabalho especial, né, em Sete Lagoas. Sendo assim, eu acredito que deve ter até um maior investimento, né? Isso foi chegado até você, de alguma forma? A gente pode esperar, né, uma candidatura do PT com mais condição financeira, com mais condição de fazer uma campanha maior, uma campanha bem feita, mais profissional,
né? Tentando recuperar também, tentando fazer uma boa votação? Nós não estamos aqui em Sete Lagoas fazendo um joguinho, como a gente percebe alguns grupos aí. O PT quer ter a candidatura. Nós queremos ter candidato próprio. E hoje temos um pré-candidato próprio. Quer dizer, não é um nome que coloca para ser negociado. Não, para ser negociado, não. Com alguns grupos, então, a gente nem conversaria. Independentemente de posição de pesquisa, nós não temos conversa com certos grupos. Não é radicalismo, é questão de princípios. Porque nossos princípios não coadunam com os princípios deles. Respeitamos o direito deles terem esses princípios, mas não tem como misturar. É como água e óleo, não tem como misturar. E nós provavelmente teremos candidato a prefeito. Tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. Eu posso não ser candidato? Posso. Na verdade, eu pessoalmente não queria ser nem pré-candidato. Agora, no cenário que está se desenhando aqui em Sete Lagoas, muito provavelmente nós vamos ter candidatura própria. Seria a ideia e de não estamos querendo ser vice de ninguém, já deixar isso é bem claro isso aqui. Eu mesmo não tenho pretensão nenhuma de ser vice de ninguém. De ninguém. Então, não falo que o PT... mas é uma possibilidade, né? Não estou falando que o PT está fechado para diálogo. Nós estamos abertos para dialogar com a sociedade como um todo. Não só com os partidos políticos. Até que é democrático, né? Se você não puder dialogar, não é democrático. Isso. Né? Se fazer uma construção de uma boa candidatura. Dialogar, beleza, discordar, nós temos um criticar. nome bom aqui, um nome que na pesquisa está melhor, e aí a gente vem com o PT de apoio. É uma situação também, né? Isso. Então a gente tem que deixar claro que numa pré-campanha a democracia é muito importante, por isso o diálogo, né? Ele tem que acontecer. E vocês pensam, como você disse que não tem nesse momento pretensão de ser candidato a vice, a pretensão de ter uma candidatura chapa pura lá do PT ou um prefeito e vice de um outro partido fazer uma composição? Bom, na verdade, o PT hoje não caminha sozinho, porque pela legislação e considerando as eleições de 2022, o PT está com PV e PCdoB. O PT é uma federação. Então, hoje, nós somos uma federação que vai ser mantida porque 2022 teve essas alianças com PV e PCdoB. E hoje, inclusive, nós temos, por indicação do grupo, uma pessoa que, aliás, é uma pessoa de boa formação, uma pessoa de luta, que é a Ruth Alves, que é uma jornalista, inclusive, assistente social, servidora pública, me parece que há cerca de 10 anos na prefeitura, e hoje ela é nossa pré-candidata a vice-prefeita. Ela pelo PCdoB. Então, o PT indicou meu nome e o PCdoB indicou o nome da Ruth. Então, hoje, caminha para isso. Então, já tem uma chapa. Temos a chapa, que a federação, sim, vai ter candidatura própria. Não é o vice do PT, no caso, o vice de um outro partido, que é, no caso aqui de Sete Lagoas. Mais os candidatos a vereador. E vereador, mesma coisa, PT, PV e PCdoB. É a federação. Certo. A gente pode vislumbrar o que com relação à conversação, acordos com o governo federal, né, para um futuro de Sete Lagoas, caso o PT faça um prefeito aqui? O que poderia vir de bom para Sete Lagoas nesta parceria? Na verdade, Santiago, o melhor para Sete Lagoas, claro que eu sou suspeito para falar isso, né? Mas Sete Lagoas, que nunca teve a esquerda governando, e aliás, eu costumo dizer, Sete Lagoas está como está, não é culpa do PT. Sete Lagoas está como está, não é culpa da esquerda. Sete Lagoas está mal administrada como está, é culpa da direita. É culpa da direita. E o engraçado que agora o que acontece muitas vezes é que partidos são usados e às vezes algumas lideranças atropelam inclusive a própria história do partido e as próprias lideranças locais,
que o Duílio, através do presidente, diálogo dele lá com o deputado, com o presidente do PSB, que é um partido de esquerda, o Duílio, inclusive, que deu uma entrevista falando que o PSB, classificando o PSB como um partido de centro. Mas, na verdade, o PSB a gente sabe que é um partido de esquerda. Claro que todo partido tem pessoas mais ou menos para um lado ou para outro. Mas o PSB é um partido de esquerda e a gente percebe que foi atropelado aqui em Sete Lagoas. O próprio PSB aqui de Sete Lagoas, os membros, quando eu falo os filiados, as pessoas que estão no PSB aqui, que hoje é o partido no qual o Duílio entrou, se por acaso ele vier a ser candidato, que eu não acredito, nem o PSB daqui estará apoiando o Duílio. Quando eu falo isso, eu digo os filiados. Porque teve uma puxada de tapete. Na verdade, foram destituídos, o PSB tinha aqui uma comissão, tinham membros na diretoria, que não foram nem consultados. Simplesmente, o presidente estadual do PSB colocou o Duílio aqui. Uma negociação do Duílio lá com o PSB estadual. Isso é uma coisa que a gente sempre viu acontecer nas campanhas, né? Nas pré-campanhas. Né? Infelizmente. Às vezes até na última semana, até na última hora. Geralmente o que se decide é de cima para baixo. Como, por exemplo, o PL, que era tido aí, eu não sei se ainda, como é que está, o Edmundo era um provável pré-candidato, caso o Duílio não venha, que estava no PL e o PL passou para outra pessoa, né? Que a gente, inclusive, aproveita para convidar o presidente do PL de Sete Lagoas para vir aqui explicar também essa situação, né? Como é que foi feita essa negociação, como é que foi feito essa mudança, né? E a gente entender também um pouco por que isso aconteceu, né? E a gente tem uma mudança aí na programação, né? De alguns, na possibilidade de serem candidatos ou não. Né? Mas é o jogo, né? O jogo é esse aí, né? Mas assim, nosso tempo está encerrando aqui. O Ramsés, pré-candidato a prefeito, não pode prometer nada ainda. Mas qual a sua visão do Ramsés como prefeito de Sete Lagoas? Nós precisamos, Santiago, de uma administração mais técnica. Nós precisamos acabar com a politicagem aqui em Sete Lagoas. Essa troca de cargos, esses favores políticos, cuja base é a entrega de cargos, nós precisamos acabar com isso. Primeiro, que nós não deveríamos ter a quantidade de cargos políticos que nós temos aqui em Sete Lagoas. Isso é um absurdo. E isso é usado para atender interesses aí de vereadores. A gente vê que lideranças muitas vezes são praticamente compradas com algum cargo. Muitas vezes a liderança ela é cooptada. Às vezes uma liderança de um outro partido que não teria nem que fazer parte, não tem nem identidade nenhuma com o prefeito, mas passa a fazer parte daquele governo. Por quê? Porque o prefeito dá o cargo para aquela pessoa que foi candidata, ou que tem ali 200, 300, 400, 500 votos, ou mais, né? Como a gente está vendo aí o grupo do Duílio, que ele está falando aí, com os 8 partidos que ele declarou, está aí com a possibilidade, segundo ele, de fazer 15 vereadores. Isso aí, porque, na verdade, ele deu cargo para muita gente, que inclusive era possível adversário dele. É isso que infelizmente aconteceu. Deu cargo para muita gente e acabou trazendo para o lado dele ao dar cargos. Então é o peso da máquina quando ela é utilizada na base da politicagem e pouco utilizada com base na boa técnica, na boa administração. Então eu vejo, Santiago, é até pesado falar isso aqui porque é uma situação triste, mas nós temos que fazer uma administração mais técnica, reduzir os gastos que podem ser reduzidos com essa
essa quantidade gigante, enorme de cargos políticos e fazermos mais parceria público-privada. Isso até foi feito em grande parte aí pelo prefeito. Agora, Sete Lagoas ainda não está tão ruim, porque tem muito investimento federal, como o novo PAC do Lula, que está investindo muito aqui em Sete Lagoas. E, infelizmente, muitas vezes o prefeito e a base do prefeito sequer mencionam isso. Mas muito do que é feito em Sete Lagoas é graças ao governo federal. Isso aí. Olha, tá aí a fala do Ramsés. A gente tem aqui mais um pré-candidato. Ele, com certeza, tem uma história, né? Tem um serviço prestado também e tem suas intenções aí, né? Tanto dele como do seu grupo político, né? A gente está aqui simplesmente para que cada um possa se pronunciar, que cada um possa falar, né, o que pensa, né, dos seus objetivos, né, da sua experiência, e você, né, como telespectador, poder refletir sobre a fala de cada um, né? Eu quero convidar aqui também outros, né, que estão vindo por aí como possíveis candidatos, né, possíveis pré-candidatos, e também alguns agentes políticos importantes, né, que vão fazer parte desta eleição de 2024, né? E a gente agradece então ao Ramsés, né, que logo após a entrevista do Dr. Euro, ele nos comunicou que era pré-candidato, né, solicitou da gente que a gente pudesse recebê-lo aqui também, né? E está aí então mais uma entrevista realizada e com bastante clareza, né, para que você possa tirar as suas conclusões e avançar aí no seu projeto político. Quero te agradecer, Ramsés, e espero que você continue conosco aí, nos assistindo também, né, e vendo as outras entrevistas para que a gente possa, aos poucos, né, como se diz, né, colocar as peças no lugar, e que, se caso você seja realmente candidato, que seja eleito, eu desejo sucesso para você e sucesso para nossa Sete Lagoas. Inclusive, Santiago, vocês aí da comunicação, vocês da mídia, é muito importante. Isso já aconteceu aqui, já aconteceram algumas vezes em Sete Lagoas, mas para essas eleições seria muito importante que o máximo possível de veículos de comunicação promovessem debates. Não sei a TV Sete Lagoas se está pensando nisso, planejando isso para esse ano, mas seria um serviço também, mais uma contribuição da TV Sete Lagoas. A questão do debate na TV Sete Lagoas, na última eleição, eu deixo bem claro para todas as pessoas, né? Hoje eu também trabalho na Câmara de Vereadores e a gente já conversou sobre isso, na possibilidade da TV Câmara fazer um debate. Eu acho que é fundamental, né, uma emissora que é uma emissora do Poder Legislativo, né, poder prestar esse serviço para a sociedade. Nós, na última eleição de prefeito, nós tentamos articular aí um debate, inclusive com parceria de alguns órgãos e também com a Unifem. Só que existia lá no processo eleitoral algumas multas muito altas, né, tipo de 70 mil, 60 mil, e a nossa intenção era de fazer um debate, mas a gente ficou muito preocupado, porque se a gente fizesse alguma coisa e algum partido de algum candidato viesse reclamar e levar para a justiça, a gente, possivelmente em algum erro, a gente tem que pagar uma multa de um dinheiro que a gente nem tinha. Então a gente chegou à conclusão e falou assim: nós queremos ajudar, mas também não queremos nos prejudicar, então não vamos correr o risco. A própria Unifem também, né, entendeu assim, e a gente acabou não fazendo, né? Espero que nessa próxima eleição a gente, até é bom você dar a oportunidade de a gente esclarecer isso aqui. A gente gostaria sim de fazer o debate, né? Não precisa nem de ser uma coisa ampla demais, uma coisa aqui no nosso quanto mais mesmo, debates, né? Melhor. Seria interessante levar um debate para que toda a sociedade pudesse acompanhar de perto, conhecer, né, as propostas dos candidatos e a retórica de cada um, não é, Ramsés? Sim. Essa, vamos dizer assim, contribuição para a democracia, ela é muito importante, porque as pessoas precisam de conhecer mais os candidatos. E a mídia, ela, aqui em Sete Lagoas e no Brasil todo acontece isso. Mas aqui eu vejo até mais, viu, Santiago?
infelizmente, ela dá notícias puxando para um lado. E no debate, a gente coloca os candidatos em condição igual. Então, quanto mais nós colocarmos todos os candidatos em condição igual, em mais ocasiões, porque o nosso sistema, nós não falamos, não tivemos muito tempo, mas nosso sistema é todo desigual. O dinheiro dos partidos é desigual, o tempo de rádio e TV é desigual. Agora, é claro que não é do acaso. Isso é, inclusive, de acordo com o número de deputados. Nesse caso, aí, o PT, inclusive, é a segunda maior bancada de deputados federais. Mas deveria ter um mínimo, inclusive, para candidatos de partidos menores. Então, é muito desigual. Eu, por exemplo, eu disputei pelo PMN e tive 4.651 votos sem nem um segundo de propaganda gratuita no rádio e TV. Isso é um desequilíbrio muito grande. Enquanto outros candidatos estiveram lá no bloco de 10 minutos, tanto ao meio-dia quanto à noite, ou seja, 20 minutos, candidatos tinham alguns lá com 3 minutos, 2 minutos, 2 minutos e meio. E eu, por exemplo, no PMN com 0. Então, a gente percebe. E também investimento em campanha. Eu vejo que é um absurdo a legislação permitir que um deputado federal, um candidato a deputado federal, por exemplo, gaste 2,5 milhões de reais. É o que foi permitido na última eleição. Para estadual, 1,5 milhão. Para federal, 2,5 milhões. Como que fica o candidato que tem pouco dinheiro? Disputando com esses candidatos que podem investir 2,5 milhões. É desproporcional. 2,5 milhões. Nós estamos vendo aí, tem gente aí prometendo, vindo até de outra cidade, gente que não tem vínculo nenhum, deixa uma crítica final aqui também, gente que tem pouquíssimo vínculo com Sete Lagoas, que acabou de transferir o título para cá e que já está falando em ser candidato aqui em Sete Lagoas. E é pessoa rica. Não estou entrando no mérito aqui de como que é rico, como que conseguiu a riqueza. Mas que se chegar na campanha, vai colocar dinheiro na campanha. Então, se as pessoas não olharem outros fatores, acaba que o fator financeiro, e ele pesa muito, sempre pesou e vai pesar nessa eleição. Mas não pode ser o fator que faça a cabeça do povo. E para isso nós precisamos, inclusive, de você, Santiago, como pessoa, como uma das pessoas aqui da imprensa, que dão oportunidade para todo mundo, que aí equilibra mais esse jogo. É isso aí. É o que nós estamos tentando fazer, né? Não é à toa que você está aqui, né, por livre e espontânea vontade de, né, ter se solicitado. E tenho certeza que todos os outros que quiserem participar aqui vão participar. Isso aí. Olha, muito obrigado, sucesso para você. Muito obrigado. Quero agradecer você também, telespectador, independente de onde que você tenha assistido o nosso programa. E na semana que vem a gente volta com mais um programa com o mesmo objetivo de levar a informação para você. Até lá, até o próximo. Então, continue sintonizando a TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a cabo.